2. Lúcia e a favela. Lúcia retomou a casa naquela noite, visitada por singulares emoções. Não obstante experimentasse uma alegria interior, vagava-lhe na mente a ansiedade dos receios. Acostumadas aos repelões da impiedade, sentia-se cambaleante a face à ternura. Forte para com os doestos e a indiferença de pedra dos corações, era fraca para com o amor. Aliás, o amor nunca sorrira à sua porta. Estranho viandante, passava sempre e invariavelmente ao largo. Não que jamais houvesse sonhado com ele, ou pensado mesmo em possuir um sorriso de ventura ao lado de sua desdita, ou em escutar a música ligeira de palavras delicadas junto ao ouvido, ávido de melodia. Embora a dureza da vida não se fizera áspera. Muitos cactos, conquanto vivam sob a aspereza do sol, arrebentam-se em flores nas noites de luar em prata, para bendizerem a brisa que lhes dá repouso, a fadiga e orvalho à seiva. Assim, ela também. Menina, fizera-se mulher, sem transitar sequer por um pouco entre os sonhos da adolescência e as realidades da maternidade. Tudo acontecia de repente à sua volta, a seu respeito. Sua vida era uma sucessão de imprevistos. Não que soubesse o significado de um imprevisto. As coisas corriam simplesmente e eram coisas que lhe causavam dor demorada, ansiedade lacinante. Pensando bem, já estava até acostumada à ansiedade por coisa nenhuma. Ansiedade que era o nadar na desilusão, pois a vida não lhe dera tempo a esperar senão o desespero. E depois que nasceram os filhos, então, pela mente cansada, deleitada no grabato da necessidade, molhado pela chuva que causara danos irreparáveis na inqualificável miséria dos que moravam naquele imenso pátio dos milagres, lembrou-se de algumas amigas que tiveram as toscas construções destruídas pelo vendaval. Mas, como todos ali, calejados pela desventura, sempre esperassem o pior, não se ia preocupar, porquanto afinal dariam um jeito, pois sabiam defender-se e não havia outra solução. Desfilou o recordar das próprias dores. A mente possui o miraculoso condão de, quando estimulada, penetrar nos meandros do esquecido e arrancar imagens que parecem inexistir no pélago voraz do desespero passado. Assim, pôde recuar até um período de vida no qual as lembranças não retornavam com facilidade. Sua avó fora casada, diziam, e por isso a chamavam de Dona Catarina, e ela sabia conduzir-se de forma que inspirava respeito. Também era agora consideravelmente idosa. Passava dos 60 anos. Estava um pouco envergada e, olhando-a com tolerância, podia-se ver o fulgor dos seus olhos muito negros, os traços finos do rosto e deduzir que aquelas marcas mais fundas eram produzidas pelos dedos do sofrimento que continuavam cortando-lhe a face. Era delicada na voz, conselheira de muitos, e falava-se que sabia ler e escrever, diga-se de passagem com muito desembaraço. Mas nunca fora exatamente feliz. Viera para ali empurrada pelo senhor destino. Pobre destino. Havia muito tempo que ela lhe contara coisas como: nem sempre eu fui uma miserável. A avó falara quase sorrindo, como se a lembrança de uma felicidade produzisse a repetição da felicidade. Fui expulsa da vida e caí aqui. Mas antes passei por outros lugares. Nossa família,
Acentuou muito essa palavra, lembrava-se Lúcia. Procede da Calábria e radicou-se em São Paulo antes do fim do século passado. Eu tive um lar e mais tarde consorciei-me com o abastardo patrício de meus pais. Naquele dia, o da narração, ela estava muito triste e trajava, como por capricho, o velho vestido negro comprido que lhe dava ao corpo esguio uma silhueta de maior sofrimento. Como se estivesse falando sozinha, recordando a vida e desejando justificar o encontrar-se na miséria, na condição, porém, de hóspeda e não de cômpar da ruína. Prosseguiu. O matrimônio foi a primeira desventura da minha vida. O homem com quem me casei era doente ou mau, o que é a mesma coisa, pois a maldade é mais enfermidade do que doença, e muita gente não sabe. Muita gente sabe disso, sim. Ciumento fez-se da minha vida um martírio contínuo, exigindo-me, porém, a aparência de felicidade. Nasceram-nos 2 filhos, Ricardo e Anunciada. Ricardo era débil e logo morreu. Anunciada demorou muito a chegar e quando veio, o desespero já me dominava, levando-me a total desinteresse pela vida que me alucinava. Desejava a minha morte e a morte dela, ou a dela primeiro, para falar a verdade, deixando-me livre. Apesar disso, a Anunciada nasceu forte e sobreviveu. Percebi desde cedo que meu esposo tinha crises de loucura. Visões atormentadoras, falava à noite, erguia-se do leito como se estivesse fulminado por cabos eletrificados, agitava-se e agredia o ar. O medo dominou-me paulatinamente, ainda mais porque ele me ameaçava roubar a vida. A esse tempo, meus pais, que se encontravam mortos, e a parte dos haveres que legalmente me pertenciam, em tramóia com meus irmãos, de tudo ele se apropriou. Sim, devo dizer, era também um dilapidador de patrimônio alheio, ou melhor, era mesmo um ladrão. A avó fizera outra pausa, arrumando os cabelos em coque com as 2 ondas largas sobre a testa branca e altiva, sorriu dando curso à narração. Culminando o ciúme e infâmia, passou a dizer-me que a Anunciada não era minha filha. Compreendi então que estava totalmente louco, mas não tive meios de comprová-lo. Depois passei de vítima a algoz. O infame processou-me. Mas, vovó, cale-se e ouça o que é o mundo. Ouça para aprender a odiar. Processou-me. Conseguiu o dinheiro, consegue quase tudo no mundo. Acusar-me de adultério, engendrando uma farsa, para surpreender-me em flagrante, quando então, dominada pelo ódio, ateei fogo à nossa casa, para dele vingar-me. Não parece ridículo? Ele estava com estranha expressão no rosto. Ridículo ou não, prosseguiu contando. Se eu não me evadisse com minha filha, sim, porque ele não queria ver aquele fruto do hediondo adultério, terminaria a vida nas grades da prisão. Um suspiro de dor ou de revolta entumeceu-lhe e esvaziou-lhe o peito. Então ela chorou, recordando e falando. Os meus irmãos aderiram ao infame. Às vezes me pergunto por que tudo isso me aconteceu. Falam que as criaturas têm outra vida antes dessa, na qual erram e se comprometem nascendo depois para pagar. E eu creio, era quase uma divagação. Fugi com a menina e daí começou a outra história. Fui caindo e aqui estou. É bem verdade que a queda empurra o caído a outra, nos desvão da miséria moral. O caído sempre pode cair um pouco mais e mais um pouco. Pobre vovó, pensou Lúcia. Não fazia frio lá fora, até estava abafado.
o chão molhado e as tábuas também. As crianças choramingavam nos berços. Berço é uma forma de dizer que estavam deitados e como eram crianças. Mas é lógico que estavam os dois em 2 caixotes, desses em que se empacotam tecidos entre trapos. Comovida pela distinção daquele estranho, Lúcia pensava e pensando recordava. Estava ofegante com a respiração dilacerada, mas a mente refletia calma e limpidez. Repentinamente, veio-lhe à consciência a figura da mãe. Lembrava-se dela um pouco, pois algumas vezes fora visitada por ela. Era uma ébria contumaz e fora expulsa daquela para outra favela pelos moradores dali. Sua mãe era a antítese da avó. Nascera marcada pelo desregramento, revelando-se desde cedo para desaire materno como um vendaval de desconcertos morais e de paixões. Também vivendo naquele meio, apaixonou-se por um homem na casa em que trabalhava como doméstica. Já era então experiente e desequilibrada, amargurando a genitora ao superlativo. O próprio patrão a infelicitaria com êngodos. Fora um escândalo, ela perdera o emprego e o nome. Lúcia nascera desse convívio imoral e por isso nunca soubera se tinha pai, isto é, nunca soube quem era o pai. Aliás, a sua avó dissera que o patrão negara qualquer intimidade com a empregada, e ela, somente por ódio contra ele, passou a odiar a criança, como revide. Desejou várias vezes interromper a gestação, mas Dona Catarina impedira-a, comprometendo-se a cuidar da futura neta, o que, no entanto, não lhe diminuiu a aversão. Tempos depois, desejou arrebatar a filha para vender a um casal estéril, que prometia valiosa remuneração. Nesse caso, houvera até intervenção da polícia. Foi aí que os próprios favelados arrojaram-lhe pedras e a expulsaram do bairro. Correu a notícia de que ela, tempos depois, estava muito bem. Ó irrisão! Uma consciência tumultuada nunca pode ficar muito bem. A verdade é que ela não estava bem coisa alguma. Ao contrário, muito mal, bebendo cada vez mais. Encontrara, assim, alguém que desejou ampará-la. Aceitou o concurso por algum tempo, só por um tempo. Nesse comenos, recordando-se, Lúcia tinha as mãos geladas e as têmporas dilatadas. As lágrimas corriam descontroladas. A favela não são as casas penduradas ao elo da esperança, nem é o mundo estranho dentro do mundo, a ilha de vergonha do mar da sociedade, ou como querem os sociólogos, o câncer social em pleno organismo coletivo, resultando do aviltamento do homem explorado por outro homem, graças à indiferença das leis quando arbitrárias e dos governos quando insensíveis. A favela são as pessoas reunidas, os espíritos estiolados, que o cansaço e a fome, o ódio e a indiferença ressequiram, quase mataram, porque deixaram vivendo na morte lenta. Pouco importa o nome que tenha: água furada, pátio dos milagres, mocambo, invasão, alagado, maloca. Onde a desesperança se agasalha nos braços da rebeldia, gerada pelo desconforto social, unindo os espoliados físicos, econômicos e morais, aí está a favela. Sejam 2 pessoas esquecidas engendrando na miséria a criminalidade e a ignomia, seja no grande conglomerado que constitui a arquitetura para o turismo ultrajante, onde se mesclam todas as paixões, aí estão as almas faveladas. Pode-se derrubar-lhe as casas,
segregá-los ou amontoá-los nos bairros residenciais, para que eles esqueçam que são favelados. Eles continuam na favela interior da revolta e da ignorância. Da mesma forma que, trasladando-se o enfermo do hospital para a casa, a fim de que ouvide a doença, não se conseguirá que ele se sinta sadio e animado. Nesse mundo estranho, no qual as pessoas se identificam por propósitos íntimos e pretéritos espirituais, e se afinam pela linguagem das mesmas necessidades morais, rescaldos das existências transatas de espíritos calcetas no mal ou inveterados no crime. Os que não pertencem de fato àquele ambiente são identificados como persona não grata. Desconfiados pela atribulada existência que levam, não confraternizam com esses estranhos que lhes não falam o dialeto nem possuem os trejeitos e as técnicas de sobrevivência. Detestam os que os vão olhar para encontrarem espairecimento na desdita deles e possuem o seu modus operandi ante as supremas agruras e o modus vivendi com que sobrevivem apesar de tudo. Nos paroxismos da sofreguidão, pela ausência de tudo, constituem sociedade marginal, na qual há uma severa divisão de casta. Mandatários e mandados, caçadores e caçados, exploradores e explorados. Os ricos possuem os casebres que extorquem renda, que lhes chegam sem que se indiquem quanto às fontes de onde procedem os recursos. E os pobres são sempre os pobres de todo lugar, menos do reino dos céus. Ali há uma justiça pessoal, e os conúbios criminosos têm seu próprio estatuto. O amor se mistura a expressões sanguinolentas e as paixões abrasadoras se traduzem nas manifestações primitivas e arbitrárias da posse, amparadas pela complacência dos membros da indiferente comunidade em que vivem. As necessidades transmudam-se em imperiosa luta pela sobrevivência a qualquer preço e a honra se torna medida pelo impulso da força dominadora. Graçam as superstições e crendices que reduzem o homem à infância tribal, na vida tribal em que se encontra, não obstante o intercâmbio que mantém com a sociedade. Mães se fazem complacentes com os desregramentos dos filhos, desde que disso resultem benefícios, o que equivale a dizer sobrevivência à fome, à doença, à morte, já que outros benefícios não decorrem da união do crime com a corrupção moral. E, não raro, vendem as jovens filhas entregando-as ao comércio da carne. Transitam, no entanto, nas primeiras experiências dos sentimentos, quase todos esses espíritos que aportam a carne, na sua grande maioria, em tentames iniciais de luta contra o instinto na imensa escalada da evolução. Outros, porém, são calcetas do erro, retardatários passivos da estrada do progresso, que teimosamente preferem expungir-se sem libertar, demorando-se largamente na roda das sucessivas reencarnações inferiores. Outros mais são réprobos que retemperaram o ânimo para novas lutas sob o benefício da expiação redentora, transferidos de uma região de sombra e de dor do mundo espiritual em que se encontravam para outro de dor e sombra na terra que os beneficia. Aguardam todos eles socorro social e moral, assistência espiritual, basilar e educação para enrijecerem as fibras do caráter e do sentimento, saindo das baixas sensações perturbadoras para os ensaios da emoção santificante. Indubitavelmente demandará tempo esse processo renovador. Irmãos,
nossos da retaguarda esperam mãos antigas e concurso eficiente em nome do excelso amor. Além deles, porém, e fora dos círculos das favelas, outros espíritos do mesmo quilate e lavor entumecem-se no crime e refestalam-se nos desmandos, contribuindo pela usura e miasmas mentais para a permanência daqueles antros coletivos que são a mancha parvalhante características dos fracassos da técnica que perdeu o contato com Deus, enlouquecendo em consequência. O homem atestará a vitória da sua cultura ética quando resolver os problemas da miséria social e aniquilar os quistos cancerosos das aglutinações de seres em regime de promiscuidade animal. E Lúcia, concatenando as lembranças, dava curso às evocações. Crescera na favela, sob o carinho da avó que vivia de expedientes vários, nos intervalos de empregos perdidos e negócios infelizes. Cresceu e desenvolveu-se como uma flor no lixo. Desabrochou-lhe a juventude na haste delicada da beleza, dando-lhe forma e contornos. Graças à assistência vigilante e ao mesmo tempo descuidada de Dona Catarina, que era obrigada não raro a afastar-se de casa para o ganha-pão diário, foi encaminhada a uma escola primária, onde esteve por algum tempo, conseguindo ler, escrever e contar. Compreendeu desde cedo o significado da afronta e passou a usar as armas de defesa ante a agressão de toda a ordem, curtindo angústias e ansiedades sem nome nas fronteiras estreitas do coração expectante, sempre agitado. Frequentemente, sentia-se dominar por estranha melancolia e tinha a impressão de viver sem viver. Estava naqueles sítios, mas não se sentia ligada a eles. Era estrangeira na terra em que nasceu. Contrastando com o temperamento materno, ensimesmava-se horas seguidas, e quando, admoestada pela avó, sentia dificuldade em explicar o que se passava no seu espírito. Apreensão de dores, como se sentisse débil violenta que um veloz corcel estivesse por esmagar. Divergindo da vida que levava, sentia-se diferente de todos, nos hábitos e aspirações, conquanto obrigada a sentir e proceder como ali era habitual. Sonhava diletos sonhos, experimentando concomitantemente segurança e desconhecida proteção divina. Quando Laércio, que se tornara respeitado e temido no bairro pelas desordens que praticava, dela se acercou, ferindo-lhe a sensibilidade com apelos degradantes, toda ela se revoltou, expulsando-o de perto. O insano, no entanto, aumentou a intensidade da busca na razão direta da recusa. O que aconteceu mais tarde, assaltada na sua integridade de mulher, concentrou em toda a intensidade o desespero que sofrera. Retornava de recente emprego, onde funcionava como ama de criança, quando fora surpreendida pelo verdugo da paz. Ele a esperava no barraco, aproveitando-se da ausência da sua avó. Felino agredira a golpes selvagens, evadindo-se depois. As palavras não contam as dores da amargura, nem relatam as lágrimas da vergonha. Qual rastilho de pólvora tocada por uma fagulha, a notícia invadiu o bairro. Se a princípio causou protestos, já que às vezes um drama a mais produzia o explodir do recalque de muitos dramas, abriu por outro lado a porta da facilidade e do desrespeito para muitos aventureiros que então passaram a assediá-la, ferindo-a desgraçadamente. Mais grave, porém, foi o germe que começou a agitar-se dentro dela. Não faltaram promessas e conselhos para libertar-se do fardo que crescia nas suas entranhas. E singular transformação. Com a gestação, uma onda de quase alegria passou a visitá-la.
Negou-se desse modo ao infanticídio. Inconscientemente aspirava a ser mãe, embora não o desejasse em perfeita lucidez. Ao nascerem, porém, os filhos, as supremas leis cumpriam-se no rigor severo da justiça. Imensa consternação se apossou da obstetra prática que lhes dera assistência. Dona Catarina confessou-lhe depois: desejei matar os monstros. Como poderiam somar o infortúnio à desgraça e destruir-te os últimos pedaços de vida, minha filha, deixando-os viver? Algo, porém, deteve minha mão, e conquanto os deteste, não te nego o direito de amá-los. Ora, amava os filhos. Talvez não fosse amor, mas um misto de piedade e desejo de protegê-los contra o mundo hostil. Não saberia dizer o que ligava a eles. Na sua infinita miséria, como último recurso, somente encontrou meios de sobreviver, apresentando-o à escudela da mendicância. Era, todavia, muito jovem, com os rebentos a serem exibidos. No entanto, sempre recolhia algumas moedas e depois, naturalmente, se acostumou. Profunda nostalgia feria a fundo cada dia. Uma dor de morte apunhalava-a de dentro para fora. Por fim, a doença, o frio e a febre pela madrugada, a tosse, a febre e o frio pelo entardecer, a falta de ar. Assinalada pela aflição, via-se abraço frequentemente em novas agonias. Havia poucos dias, um cigano procurara. Desejava negociar-lhe os filhos. Ele era itinerante e exibia casos raros. Ora, digamos lealmente, aberrações, monstruosidades. Era desumano vendedor da vergonha alheia. Sem qualquer princípio ou despeito, falou sem rodeios do seu interesse, oferecendo uma soma expressiva e comprometendo-se a preservar o sigilo da transação. Argumentava com crueldade e frieza. Toda ela revoltou-se e expulsou-o com azedume. A avó, porém, que se dizia possuidora de senso prático, aconselhara a aquecer. As crianças não suportariam a vida que levavam, e elas tampouco. Era bom para todos, sairiam dali para um outro lugar, começando vida nova. A desgraça daria resultados bons pela primeira vez. Por que não experimentar? A dor foi-lhe tão grande que um travo agridoce de sangue lhe veio à boca. Não necessitou responder à avó, que logo assentiu. Está bem, faze como quiseres, mas não contes comigo. Já não aguento ver esses bichos há mais de 20 meses, deformando-se animalescos, asquerosos. Oh, vovó, gritou em choro de convulsivo desespero. A avó a amava. Tomou-a nos braços e ambas misturaram lágrimas de hórrida desdita. A tempestade amainava do lado de fora, embora o relâmpago perseguisse a noite e o trovão aplaudisse frenético a luta da treva com o clarão. Chorava Lúcia, recordando, dominada por insopitável angústia. Passavam-lhe todas as cenas da vida ingrata e amarga pela mente, revirando-se nas tábuas em que acolhia o corpo magro e sofredor. A custo, horas altas pelo cansaço, adormeceu e sonhou. Sonhou com a felicidade de ser feliz. Estranha leveza possuía seu frágil organismo. Sentia-se flutuar no leve ar de um amanhecer de luz em paisagem de beleza inimaginável. Parecia reconhecer os sítios, o lago transparente e calmo, as árvores altaneiras e espaçadas, a gramínea verdejante, o ar cantante, rico de melodias de aves garrulas entre ninados festivos e o perfume da primavera sorrindo nas pétalas de 1000 flores miúdas espalhadas por toda a parte. Não sofria
Não sentiu o peso do corpo dorido e cansado. Sem saber como precisar, inesperadamente se defrontou com bela dama, mais parecia uma fada dos livros encantados do passado. O olhar da nobre aparição, penetrando-a, fê-la recuar no tempo, além dos limites da consciência atual. Senhora Duquesa! Exclamou de coração pressuroso. Lúcia, minha filha, redarguiu com meiga voz a etérea forma de luz. Esqueçamos as dores da terra para aspirar as alegrias do céu. Sou a tua amiga, retornando para fundir na esperança as ansiedades do caminho por onde temos percorrido. Alegra-te e descansa, necessitamos conversar. Estou sonhando, apressou-se em acrescentar. Tudo são sonhos, filha, elucidou bondosa. A vida na carne, estreitada nas paredes orgânicas, tem sido para ti o pesadelo redentor, em defesa de purificação. O sonho de esperança de agora é a realidade da vida, abrindo-te os horizontes do entusiasmo para a etapa final que te cabe realizar. Não é a primeira vez que nos enlaçamos na esfera da verdade. Fora parcialmente do corpo em que te enclausuras. Tens sabido ser fiel até aqui, como desde há muito has conseguido perseverar. O Pai amantíssimo, porém, tem outros planos para a nossa vida. Retornarás logo mais. Os nossos pupilos continuarão aprendendo doravante no torvelinho do corpo, entre espinhos de redenção, e sofrerão lentamente o fel que acumularam no grau do espírito, e nós o acompanharemos para lenir-lhe as feridas, ajudando-os, dando-lhes forças, amando-os, pois que somente o amor poderá sustentá-los na rude peleja. E mamãe veneranda amiga? Indagou angustiada. Ela deve estar sofrendo muito em tormentos da consciência e alucinações da rebeldia. A senhora sabe que, apesar de tudo quanto ela me tem feito, eu a amo. Um estranho misto de piedade e interesse pela sua paz. Faz tempo que não a vejo. Tua mãe, esclareceu a nobre entidade, aprende com a vida e exercita-se com o tempo na arte difícil de corrigir. A nossa Assunta, após a tragédia do solar, longamente vampirizada pelo meu inditoso esposo, enlouqueceu, como sabes, reencarnando em situação angustiante no passado, sobre as expressões dos vales tormentosos por onde peregrinou na vida espiritual. Cedo sucumbiu. Agora encontra-se aquinhoada com mais tempo no corpo de carne que ela mesma desconsidera, até que a enfermidade e novas alucinações provenientes do álcool que sorve em doses excessivas a constranjam a reflexionar. Não lhe têm sido regateadas oportunidades na atual provação, que poderia utilizar com lucros imensos caso estivesse disposta a integrar-se nos quadros dos valores honestos. Tenho-a visitado também. Envolvamo-la em nossas orações, compadecendo-nos dela e rogando ao Senhor que de todos nós se compadeça. Temo nesse momento em que posso aquilatar melhor os dispositivos que engendram a reencarnação. Acudiu pressurosa explicando. Pelo destino de Dom Giovanni e Girolamo no corpo dos filhos da minha carne. Não poucas vezes vem-me o pensamento em tintas fortes à noite da agressão, quando Laércio... Esquece o mal, filha, estimulou a mensageira espiritual. O pensamento deprimente, cultivado, transforma-se em sementeira de pessimismo, reproduzindo-se irremediavelmente em forma de medo e desdita. O teu agressor, embora instrumento do escândalo e por isso digno de compaixão, está vinculado ao nosso drama geral. E é ele o antigo bispo de Siena.
que a ambição das glórias terrenas entorpeceu, fazendo-o olvidar os labores santificantes da fé. Conselheiro de Jerônimo, o pastor de nossa família, como fora de milhares de outros espíritos, aquele tempo, acumulou tesouros que as traças roem e a ferrugem come, malbaratando as fortunas do amor. De certo modo, em muitos dos males de Jerônimo, assume ele a responsabilidade da coparticipação do estímulo indireto e criminalidade, cujos segredos soube calar sob a farta remuneração. Colhido pelas leis divinas, começa a expungir, arrancado dos sítios de angústia punitiva, do lado de cá, para sofrer as alucinações do pretérito em forma de hedionda agonia íntima, retomando as portas das igrejas em que um dia fora príncipe para mendigar, chasqueando dos poderes temporais e cobiçando os tesouros mortos em prata, ouro e pedras fulgem nos altares. Ninguém está esquecido. Certamente a senhora não ignora, aventurou a jovem, então possuída de rara lucidez espiritual no parcial desprendimento pelo sono natural, que um cigano... Estou informada de Carlo, interrompeu docemente. Mas ele chama-se Walter. Concordo. Walter de hoje é Carlo de ontem, a testemunha do infeliz crime de Jerônimo contra Assunta, nas colinas de San Miniato, em Florença, que a desencarnação arrebatou às vésperas do suicídio de meu sobrinho. Dele se fizera usurpador, o pobre Carlo, mediante chantagem nefanda. Passa o tempo e muitos espíritos retornam para aprender, tombando lamentavelmente nos mesmos erros em que recordam em pálidas evocações e nos quais se comprazem em permanecer, dando curso às tendências infelizes, que são as manchas do passado culposo, continuando vivo nos painéis do ser imortal. Não há muito foi pai de Jerônimo. Ele desempenhara um papel muito importante no programa redentor que temos pela frente. Sem embargo, recusei-lhe a hedionda proposta, estrugiu vivamente emocionada. E fizeste muito bem, minha filha. A lei divina possui recursos para os ajustes e reequilíbrios, sem que se façam necessários novos gravames naqueles que se candidatam à redenção. Por isso, não revides mal por mal, nem te situes na faixa da amargura ou do ódio, que sempre consomem aqueles que os geram ou vitalizam. Só o bem, o respeito pela vida, o amor à vida em qualquer manifestação respondem pela nossa felicidade. Ainda mais tendo em vista que logo mais volverás. Lúcia continuou ouvindo a melodia daquela voz, os prognósticos do futuro, embalada por delicadas impressões de alegria e esperança, como se ela mesma fosse um perfume no ar. Já não podia reter na memória as palavras que se faziam longínquas, vagas, imprecisas, e perdeu a consciência da visão sublime do encontro espiritual, continuando a dormir nas ásperas tábuas da favela. A madrugada começava levemente a salpicar a noite com as claras manchas da luz do dia. O céu límpido, após a refrega da tempestade, parecia sorrir estrelas.